tributário do próprio Congresso Nacional, desde a emenda número 3, desde 1993, quando foi criado o Fundo Social de Emergência, agora, com a desvinculação de receita da União, nós temos o quê? Nós temos que as contribuições sociais, as de intervenção no domínio econômico e as contribuições correspondentes ao interesse das categorias são contribuições que, em verdade, na prática, 20% delas não têm qualquer natureza. O que é desvinculação da receita da União? Desvinculação da receita da União é dizer que o governo vai fazer com 20% de toda a sua receita o que bem entender. Então, a desvinculação é transformar, por lei ordinária, aquilo que a Constituição criou como legislação, isto é, por uma emenda constitucional, mas, evidentemente, nas suas vinculações orçamentárias, daí é por lei ordinária, contribuições que têm uma finalidade. Então, se recolhe uma contribuição com uma determinada finalidade, mas 20% dela terá natureza de imposto. O governo faz o que bem entender. 20% de toda a receita da União, cobrada sobre determinado rótulo, tem finalidade de imposto, tem perfil de imposto, tem desenho de imposto, tem escultura de imposto. Uma desfiguração completa do sistema. Vemos, por exemplo, a contribuição de intervenção no domínio econômico. Eu queria que vocês acompanhassem o raciocínio que eu vou fazer, porque eu estou convencido da substância desse raciocínio. A nossa Constituição, no título 7º, ela é uma Constituição intervencionista? Não é. Se os senhores pegarem a Constituição, os senhores vão encontrar no artigo 170 o princípio da livre concorrência, ao lado do princípio da livre iniciativa. Ora, se eu tenho o princípio da livre concorrência ao lado da livre iniciativa, e tenho no 174 um segundo dispositivo que diz o seguinte, que o planejamento econômico e contribuição de intervenção do domínio econômico é instrumento de planejamento, o planejamento econômico só pode ser obrigatório para o poder público, mas será apenas indicativo do segmento privado. Então, nós escolhemos uma economia de mercado na Constituição com dois parâmetros. A defesa do direito do consumidor na ponta do consumo e a legislação antitrust, contra o abuso do poder econômico no ponto da produção. Fora isso, não pode haver intervenção no domínio econômico. Bem, mas o Constituinte, depois de ter feito o título 7º, no artigo 149, colocou em contribuição e intervenção do domínio econômico. Como é que se poderia, coerentemente, juntar uma economia que não admite planejamento econômico no setor privado com uma contribuição que é um instrumento de planejamento e que é de intervenção do domínio econômico? Todos os que se debruçaram convenções de direito econômico, eu quero dizer aos senhores o seguinte, na verdade, as minhas circulações não são de direito tributário. Minha advocacia é 95% de direito tributário. Eu sou titular de direito constitucional e de direito econômico. Quer dizer, na Universidade Mackenzie, minha primeira titulação foi de direito econômico e depois de direito econômico, embora, quando de doutoramento, a tese fosse de direito tributário. Pois bem, se há uma contribuição de intervenção, qual é a interpretação que se pode dar? Só pode haver essa contribuição no setor descompassado da economia. Se o Estado não pode intervir, se não pode planejar, se o planejamento é indicativo, se é instrumento de planejamento, só pode haver contribuição de intervenção no domínio econômico se houver um setor descompassado. De tal forma descompassado que o governo entra para conseguir recursos para recompassá-lo. É isso que ocorre? Não é. Tudo que está no título 7º da Constituição tem sido colocado de lado, e cada vez que se modifica o artigo 149, é para criar contribuições que, no fundo, representariam contribuições que afetam o desenvolvimento econômico, por exemplo, a CID para combustíveis, que hoje está expresso. É uma contribuição que não é contribuição, que, na verdade, é um tributo que se arrecada dos combustíveis como se fosse um tributo especial, mas sem natureza de contribuição. E tanto é
que os estados disseram, nós precisamos de mais receita. A lei de responsabilidade fiscal, no ano que vem, vai exigir dos seus governadores, dos seus prefeitos, que a cumpram, que se não cumprirem, quase todos se tornarão inelegíveis. Então nós precisamos de mais receita. Pensaram numa contribuição para ser utilizado para recompassar um estatuto descompassado da economia, não. O que se pretendeu, o que se conseguiu na reforma ontem, foi exclusivamente o seguinte: o que nos interessa é dinheiro, é receita. Então os senhores da União vão cobrar, mas tem que passar uma parte dos estados e uma parte dos municípios, para que nós possamos enfrentar a lei de responsabilidade fiscal. Uma desfiguração completa. E vamos utilizar os combustíveis como se fosse um imposto sobre combustíveis. Como incide IPI, imposto de importação, quer dizer, na verdade, o IPI não incide mais. Mas como incide, então, substituir o IPI pelas contribuições. E os senhores vão perguntar, mas por que o governo faz isso? Por uma razão muito simples. Quando, da Constituição de 88, o governo tinha dois impostos arrecadatórios, o IPI e o Imposto de Renda. E esses dois impostos arrecadatórios, o governo repassava 1/3 para estados e municípios. Estados e municípios pressionaram e conseguiram metade desses tributos. A União, quando ficou sem receita, ficando com os encargos maiores, maior número de tribunais regionais federais, de trabalho, etc., maior número de deputados e senadores, maior número de ministérios, e menor receita, o que o governo fez? Vou esquecer o IPI, que eu tenho que repassar, e vou criar contribuições que eu não tenho que repassar. Daí foi o fim social de 0,5 para 0,8, 1,2, e hoje a COFINS que substituiu está em 3%, e pela medida provisória 135, a partir de fevereiro, teremos 7,6%. Então não repassa nada. Então a natureza do tributo foi idealizado pelos tributaristas para dar a cada espécie tributária um perfil que fosse compreensivo. Hoje, quando se chega em qualquer classe, diz o seguinte: o rótulo é esse, mas não tem nada a ver com o rótulo. Porque o que se pretendeu foi obter receita. Me lembro quando discutia, através das páginas do Estado de São Paulo, um queridíssimo amigo, que era ministro da Saúde naquela ocasião, o Jatene, que queria COFINS, e eu dizia, Jatene, isso não vai ser cobrado para a saúde. Isso vai ter outros estímulos, e não houve outra verdade. Outro dia ainda, o Janete passava no meu escritório dizendo, você tinha toda a razão, mas eu acreditava que ia conseguir mais recursos para a saúde. E foram mais recursos para o Arado. Então nós tivemos a desfiguração dessas espécies tributárias. Colocadas as espécies tributárias rapidamente. Segundo princípio da lei complementar. Seguinte princípio da lei complementar. Sem lei complementar, nós teríamos 5.500 sistemas tributários no Brasil. Me lembro disso há uns anos atrás. Eu estava no interior e um prefeito de uma cidade pequena, de 3.800 habitantes, soube que eu estava lá. Então não foi a minha surpresa quando apareceram na casa em que eu estava o prefeito e 9 vereadores da cidade de 1.800 habitantes. E trouxeram um código tributário que eles tinham feito, baseado, porque eles não tinham advogados na cidade, mas tinham um estudante de direito, que era um sujeito brilhante, que hoje é um bom advogado, que preparou o código tributário. Então eles me disseram se eu podia dar uma olhada, eu olhei. Eu disse, mas os senhores têm 3.800 habitantes, o Código Tributário tem 380 artigos, no Código Tributário Nacional tem 218. Quero ver o que os senhores fizeram de especial. E quando eu fui ler, eles tratavam sobre crimes tributários, como se fosse matéria de competência municipal. Tudo aquilo que está na competência exclusiva da União, eles tinham tratado para cuidar da matéria tributária. Eles saíram, depois de 2 horas, com 20 artigos. O resto era absolutamente... Agora, se eles imaginem se não houvesse lei complementar. Nós teríamos 5.500 sistemas. A lei complementar, ela dá aqueles princípios gerais, ela dá aquele norteamento para que o legislador ordinário saiba. Ela, a lei complementar, quando cuida de normas gerais,